Então, em João capítulo 14, verso 1 a 6, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu queria falar sobre esse caminho. Amém? Esse caminho que mais do que nunca é revelado pelo fogo. E antes de ministrar, eu pediria a você que por um momento fechasse os seus olhos, por um momento baixasse a sua cabeça, em reverência ao Senhor, para nós orarmos e consagrarmos esse tempo de palavra e de ministração sobre a tua vida, através da minha vida, guiado pelo Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar a tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva, eficaz, é como uma espada de 2 gumes que penetra entre as medulas, os ossos, e vai até o profundo da nossa alma, Senhor. Que essa palavra, Senhor, ela possa, ó Senhor, ser uma luz, ser a verdade que tira, Senhor, toda escuridão, que tira toda falsidade, toda farsa da nossa frente, Senhor. Que tu possas ser instrumento nesta noite de cura, de milagres e de restauração na vida de cada um que chegou aqui nesse lugar, no nome de Jesus. Amém. Fogo. Eu queria falar um pouco sobre o fogo. Primeiro, o fogo, ele é apresentado como símbolo de muitos elementos. O fogo, ele representa a vida. O fogo representa iluminação. O fogo representa a paixão. O fogo representa o Espírito e tantas outras coisas. E é tão interessante que, independente de cultura, quer seja aqui no Ocidente, quer seja no Oriente, quer seja no Brasil, quer seja na África, ele foi e ele continua sendo, para todas as culturas, um símbolo regenerador, um símbolo purificador. E quando nós vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, esta palavra, o fogo, ele é associado a Deus. O fogo, ele é associado à manifestação do Espírito, à ação do Espírito em nossas vidas. É só olhar para o Antigo Testamento
um encontro de Moisés com a sarça ardente, que de maneira surpreendentemente queimava, mas não se consumia. Podemos ver no Antigo Testamento a coluna de fogo que direcionava e aquecia o povo hebreu durante a noite, enquanto eles estavam no deserto. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a Bíblia fala lá em Atos capítulo 2, verso 3, as línguas como chamas de fogo que pousaram sobre os primeiros discípulos, depois de eles esperarem pela promessa do Pai. Quando João, ele profetiza acerca de Cristo, como sendo aquele que viria, e viria mais poderoso do que ele. E João Batista, ele disse que Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mas o fogo na Bíblia, ele é relatado como juízo sobre Sodoma e Gomorra, e ele é apresentado como eternas chamas que jamais se apagarão. Como a Bíblia diz que já estão preparadas para o diabo e os seus anjos. É tão interessante que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E não tem como falar sobre caminho, não tem como falar sobre verdade, não tem como falar sobre a vida, se nós não colocarmos o fogo de Deus em nós. É tão interessante. Lá no Evangelho de Mateus, eu queria que você abrisse capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 31. Nós adoramos canções tão lindas nessa noite. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando o judeu no poço estava, e aquela mulher chegou. Eu orava lá em Moçambique. E eu dizia: Senhor, nós temos tão poucos recursos, Senhor, para tantas necessidades, para tantas coisas. O que nós vamos fazer, Senhor, para amenizar um pouco? E orava, e o Senhor disse: eu te dei o terreno, agora constrói um poço. E assim como aquela mulher samaritana, quando chegou diante do poço de Jacó, e Jesus disse: dai-me de beber, não de uma água, mas a água da vida que sacia a sede. E o Senhor disse: construa o poço no final do terreno, no fundo do terreno, porque nós vamos construir o centro, reconstruir de missões, a nossa igreja. E até a pessoa chegar no poço, ela vai ser evangelizada. Um poço, uma água
que para as pessoas beberem, comerem, lavar as suas roupas, andam cerca de 300 a 1 quilômetro, crianças, mulheres que colocam uma canga e 2 baldes para poder pegar água e pagando um metical por elas. E agora vão ter um poço e vão beber água de graça. Você sabe o que é isso, meu irmão? Para mim, isso é o evangelho vivido. Para mim, isso é Bíblia. Para mim, isso é viver o evangelho. Você vê aquelas crianças com os pés inchados, chapados, de pisar tanto naquele barro vermelho, e a gente dá uma sandália. Aquelas pessoas, nós fomos pregar em igreja, que da sede da igreja para lá são 47 quilômetros. Eu e o presbítero Vladimir, nós fomos de moto, na garupa de uma moto. Imagina o pastor lá, 47 quilômetros. O presbítero Vladimir também, hoje ele está magrinho. Mas você imagina 47 quilômetros, poeira, que quando passava os carros, e os carros que passam lá, são carros do governo, porque só tem carro do governo. E eu, na garupa do pastor Jones, bem abraçadinho com ele, e eu botava meu nariz nas costas, porque era uma poeira terrível. E eu sou alérgico, mas Deus é tão bom, que eu não tive nada. Onde nós caminhamos de moto 47 quilômetros, e muitas vezes eu cheguei para o pastor Jones, pastor, para um pouquinho. E eu saía da moto e eu e o presbítero Vladimir, nós levamos bolacha, porque não tínhamos o que comer no almoço, levávamos bolacha, ele gosta um pouquinho de doce, e levava um pacote de bombom. Porque nós sabíamos que nós não tínhamos o que comer lá. E não sabíamos que hora nós voltaríamos de lá. E quando eu imagino, quando nós chegamos na pousada depois dessa aventura, todo quebrado, e saber que os pastores fazem esse percurso a pé. A pé. Sábado nós fizemos uma reunião lá, reunimos todos os pastores que eu precisava ministrar para a vida deles. Eles chegaram ali num sábado, saíram das suas igrejas, na sexta-feira à tarde, a pé, para poder sábado, meio-dia, estar lá na reunião comigo. Eu vou te dizer uma coisa, uma das coisas que nós vamos fazer esse ano, é comprar 26 bicicletas para dar a cada um dos pastores. Eu quero comprar uma calça e uma camisa e um sapato. Porque a maioria dos pastores foram para essa reunião com calça rasgada, um sapato com vários furos, e eles colocaram a sua melhor roupa.
Você tem roupa para vir aqui à igreja? Tem. Você certamente escolheu o sapato para você vir hoje para cá. Certamente você escolheu qual roupa, por maior dificuldade que você esteja passando na sua vida. Deus nos bota e nos leva para esses lugares, para nos mostrar o quanto nós somos abençoados e não sabemos. Gengibre, pau fininho, Vicente Pison, Barreiro, é aldeota, é o ápice da riqueza. Sabe, e nesse texto aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 31, ele começa dizendo: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uma das outras, como um pastor separa as suas ovelhas dos bodes, e ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem a sua mão direita: vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber, eu era um estrangeiro e me acolhestes, despido e me vestistes, eu estava enfermo e me visitaste, eu estive preso e foste até mim. Eu não li isso, eu vivi isso. Essa palavra que eu estou lendo agora, eu vivi ela. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? E quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos visitar-te? E respondendo o rei, lhes dirá: na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vos digo que quando fizeste ao menor desses meus irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu só fui porque a igreja foi comigo. Sabe, quando nós falamos do fogo, você se lembra do fogo, das carruagens de fogo, vista pelo profeta Eliseu? A Bíblia, para onde você vai, fala de fogo. Fogo, fogo, fogo. E o que mais me chama a atenção é que, para nossa felicidade, para minha felicidade, para a sua felicidade, pequenas chamas de fogo foram acesas no meu caminho e no teu caminho, para que eu e você, nós pudéssemos encontrar a vida, abençoados pelo fogo, através da minha consciência, quando um dia eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você, um dia, quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mesmo que muitas vezes
esse fogo tenha sido apagado dentro de você, ele se provou, aleluia, suficiente para você chegar até aqui nesta noite. Para nós estarmos aqui nesta noite. Sabe, queridos, quando nós olhamos para o fogo, é impossível compreender o fogo apenas como um elemento da natureza. Não! Nós precisamos compreender o fogo como uma metáfora, ou como uma comparação, como uma realidade. Da mesma forma que o fogo no natural, se nós pegarmos, ele nos queima. Ele pode ser usado de várias maneiras. Você não pode colocar um fogo dentro de uma caixa. Mas quando eu falo sobre o fogo, a função mais poderosa dele é que ele age como um agente purificador. O fogo, ele é responsável por revelar a verdade. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o fogo que revela qual é o caminho. Sabe, queridos, é tão interessante como o fogo e a verdade, eles se entrelaçam. É tão interessante que não tem como eu falar do fogo e não falar da verdade. Porque nada pode ser declarado como verdadeiro se não for provado pelo fogo. A minha fé não é tida como verdadeira se ela não for provada pelo fogo. O meu amor ao Senhor não será verdadeiro se ele não for provado pelo fogo. O meu coração não pode ser provado como verdadeiro se não for pelo fogo. Então não tem como falar do fogo sem falar da verdade. E o fogo revela o caminho. O caminho que nós estamos, o caminho que nós buscamos. E o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem disso. Ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 3. Eu queria que você abrisse. 1 Coríntios capítulo 3, verso 12. Quando ele diz assim: agora, se algum homem sobre esse fundamento edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e restolho. Paulo fala de 6 tipos de elementos, 6 tipos de materiais que nós somos edificados. Ele fala ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e restolho. E diz o verso 13: a obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará. Olha o que ele diz: porque esta será revelada pelo fogo. E o fogo provará o tipo da obra de cada homem. Se a obra de algum homem, se a obra que algum homem edificou permanecer,
ele receberá uma recompensa. Aleluia! Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em outras palavras, mais do que amor, mais do que dinheiro, mais do que fama, mostre-me a verdade. Dê-me a verdade. Sabe, queridos, talvez eu falava nesta manhã, talvez as pessoas, e a gente vê muito isso, as pessoas questionem como Deus, em sua criação, permitiu existir um mundo onde o mal é possível. Mas como é que pode? Se Deus é Deus, como é que eu vejo com meus próprios olhos crianças morrendo, porque não têm o que comer? Uma miséria profunda, uma terra tão fértil, tão rica, e as pessoas morrendo de fome. E isso ecoou esses dias no meu coração. O ponto é, será mesmo que existiria o bem sem a possibilidade do mal? Eu vi ali na África o quanto eu sou abençoado. Sabe, eu vi ali, eu vou ser sincero, eu me vi ali como Jesus Cristo, como rei, indo para os leprosos, indo para os amargurados de espíritos, indo para aqueles que estavam cativos. A minha pregação lá não era pregação escatológica, não era pregação bonita, era orar por curas e milagres. E era fila de pessoas. Antes de ontem, o pastor Jonas mandou uma mensagem para mim: pastor, nós vamos levar o caso dessa criança que o senhor orou, e ela foi curada de paralisia, para o conselho da cidade, conselho religioso, para atestarem que foi um milagre que Deus fez no nosso meio. Quantas pessoas foram curadas ali? Nós orávamos, elas chegavam e elas riam, e era o povo tudo em cima, querendo saber o que estava acontecendo. Para eu pregar, estava uma agitação, mas era uma agitação santa. Eu não conseguia pregar, eu dizia: por favor, deixa eu ministrar. Sabe como é? O Espírito Santo é como uma pomba, mas não tinha jeito. Eles estavam agitados no Espírito, por ver cura, milagres, salvação, Deus operando a sua obra naquele lugar. E eles pulavam, dançavam, e de vez em quando eu perguntava: pastor Jonas, o que é que eles estão cantando? Porque o dialeto deles eu não conheço. E uma das vezes o pastor Jonas dizia, eles pulando lá, né, quase 3, 4 horas, pastor, eles estão dizendo assim: Jesus é verdadeiro, e Ele
nos protege. Sabe, o bem, na sua forma ideal, somente é possível e apresentado quando feito apesar da possibilidade de eu realizar o mal. Quando eu sei que eu estou no caminho, quando eu tenho a possibilidade de desviar do caminho, quando eu tenho a possibilidade de fazer aquilo que é errado, quando eu tenho a possibilidade de pecar, e eu digo, não, eu não vou pecar. Uma das coisas que nessas duas viagens eu não vi ninguém falar foi sobre pecado. Quase 2.000 pessoas que tem as nossas igrejas. Em nenhum momento o pastor Jonas chegou para mim e disse, pastor Pedro, resolve essa situação desse irmão que está pecando. Não! Porque tudo que eles têm é genuíno, é puro. É de um relacionamento sem trocas. Eu amo a Deus, porque eu amo, e ponto final. Sabe, queridos, quando eu estou diante da possibilidade do mal, o bem se torna verdadeiro. Eu só sei algo que é mal quando eu me deparo com o bem. Sabe, o bem só é realmente bem diante do mal. Jamais nós conheceríamos quem realmente somos, se não tivéssemos a possibilidade de escolher quais as portas das vidas que nós queremos entrar. Jamais eu saberia e saberei o quanto eu tenho de Jesus na minha vida. Quando eu estou diante do bem, quando eu estou diante do mal, e eu escolho o bem. Por isso existe o mal, para que eu saiba o que é o bem. Sabe, queridos, é como uma vela em uma noite escura, que ela pode ser avistada a longa distância. Isso não aconteceria se o dia estivesse ensolarado. Assim a força do bem torna-se ainda mais perceptível diante da realidade de eu fazer o mal. Como eu sei o quanto de Jesus tem na minha vida? Quando eu estou diante da possibilidade de pecar, e eu digo não ao pecado. Sabe qual é o grande problema? As pessoas estão perdendo o temor. Sabe, muitas vezes as pessoas sobem no altar, e nós como pastores, é que temos que mandar as pessoas saírem do altar, porque elas não têm mais temor. Temor de subir no altar e saber que o altar é santo. Eu não posso roubar a Deus os meus dízimos das ofertas. Eu não posso viver uma vida de orgulho. Eu não posso viver uma vida de vaidade. Eu preciso ser um homem simples. E a simplicidade não está na roupa que eu ando, no carro que eu ando. A simplicidade está dentro de mim, no meu coração. Pessoas erram.
e não querem aceitar mais exortação. As pessoas pecam e não querem mais reconhecer que são pecadoras. E nós, como líderes, que precisamos alimentar o pasto, cuidar. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos sair da nossa função de pastorear a ovelha e passar a vigiar ovelhas. Eu, particularmente, não fui chamado para vigiar a ovelha, eu fui chamado para nutrir ovelhas. Eu dou a comida para você. Se você quer comer, coma. Mas eu ficar alimentando mimimi, eu ficar alimentando pecado, coitadinho, ai, eu não aguento mais, eu estou fraco. Manda mais fogo. Manda mais fogo. Manda mais fogo para essa pessoa. Que fala que, ai meu Deus, meu coração, meus sentimentos, minhas vontades, ai meu Deus, ai eu estou tão carente, ai meu Deus, eu estou tão sentido. Para essas pessoas eu só peço uma coisa: manda fogo, Jesus. Crente velho, que está dentro de igreja, ouvindo todo domingo a palavra, uma palavra libertadora, porque aqui a gente não dá leite não, aqui a gente dá alimento sólido. Sabe, queridos, diante do mundo, no qual o mal é possível, que o fogo se faz necessário para provar as decisões que nós tomamos em nossas vidas. O fogo vem, queridos, para expor as nossas escolhas. O fogo vem para nos mostrar se aquilo que eu estou escolhendo para a minha vida é genuíno, é sincero, agrada ao Senhor. Por isso que o fogo revela o caminho. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, porque o caminho tem que ter verdade, e para ter verdade tem que vir o fogo. Senão você não vai ter a vida que Ele prometeu, a vida de abundância, a vida cheia da bênção dEle na sua vida. Sabe, queridos, eu falava nesta manhã, que jamais eu acreditaria em uma pessoa em níveis elevados de confiança, sem que antes ela fosse testada. Testada por quê, pastor? Pelo fogo. Eu não acredito numa pessoa sem que antes ela seja testada pelo fogo. O fogo nos testa. Porque o fogo, queridos, é um agente purificador. O fogo, ele é motivado pela verdade. E a verdade, queridos, por sua vez, é o juízo sobre o bem e o mal. Quando a verdade vem, ela separa o bem do mal. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando a verdade vem, ela sabe, ela imediatamente ela separa o bem do mal, não tem como. Ela é luz, ela é purificadora, ela é regeneradora.
Eu não acredito na Bíblia em coincidências. A palavra de Deus diz que o mesmo Cristo que se apresentou como a verdade e a vida, será também o juízo no grande dia. O mesmo Cristo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Num grande dia, ele será o juízo. Sabe, queridos, é por isso que a estrada da verdade, ela pode ser de forma imediata dolorosa. Por isso que as pessoas buscam tanto atalhos. Por isso que as pessoas buscam tantos desvios. Porque a estrada da verdade, ela é dolorosa. Nós estamos no domingo de Páscoa, celebrando o ovo de chocolate. Nós estamos no domingo de Páscoa, celebrando a cruz. Se alguém quiser vir até mim, negue-se a si mesmo. Esse é o significado desse domingo de Páscoa. Nos mostrar o caminho. Eu sou o caminho, porque tem vários caminhos. Mas quando você escolhe o caminho, você escolhe a verdade. E quando você escolhe a verdade, você vive a vida. Sabe, queridos? Então, quando você tem um relacionamento sincero com a verdade, não haverá espaços para mentiras. Quando você é verdadeiro, a primeira coisa que sai do teu vocabulário são os mimimis, são os ajeitadinhos, são aquelas coisas para, muitas vezes, sustentar aquilo que está errado, sustentar aquilo que não se sustenta. A primeira coisa, quando a pessoa começa a pecar, ela já começa a ficar insegura, ela já começa a ficar fragilizada. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, eu não estou aqui para alimentar a fragilidade de homem nem mulher nenhuma. Eu estou aqui para ser instrumento de cura, libertação, salvação na tua vida. O novo convertido, a gente precisa ter muita paciência, mas crente velho, a gente tem que pedir fogo de Deus sobre a vida dele. E muitas vezes você quer avançar, você quer crescer, e fica o crente velho, como Jesus disse, se torna bode. Eu não perco tempo com aqueles que não querem viver a verdade em Deus. Mas aqueles que estão carentes, necessitados, desejosos de uma mudança de vida, de uma transformação, de andar pelo caminho, pode vir um fogo, pode vir o que for, eu estou firme e forte na rocha. Esse sim, eu estou disposto a dar a minha vida por ele. Esse sim, eu estou disposto a dar tudo que eu tenho por ele, por ela. Pastor, eu estou sentindo e sofrendo perseguição em tudo que é área. Pastor, eu estou sendo assolado pelo Espírito
espírito mau, pastor, os demônios todo, principado, potestade, se levantaram contra mim, mas eu estou firme na rocha. Me ajuda, pastor. Eu estou firme na rocha, eu não largo. Pode ser que eu venha morrer, pode ser que caia lágrimas de sangue, mas eu não negocio com o pecado. Esses podem bater na minha porta, pode bater na minha porta, que a porta vai ser aberta. Mas com mimimi, com justificativa, expondo suas fragilidades para justificar pecado. Estou fora. Deixa a pastora Arleuda cuidar, deixa a pastora Ruth cuidar. Eu estou fora. Eu estou fora. Sabe, queridos, por isso que a estrada da verdade, ela é dolorosa. Porque não há espaço para enganos. Não há espaço para mentiras. Mas sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes nós utilizamos para o nosso próprio conforto atalhos. Atalhos que no princípio parecem ser as melhores alternativas. Mas com o passar do tempo, se tornam defeituosas. E tem um ditado que eu gosto muito: nem tudo que reluz é ouro. Somente o que é verdadeiro será firme. Somente o que é verdadeiro será estável o suficiente para fazer com que uma pessoa chegue até lá. Eu digo, olha, foi até o fim. Foi até o fim. Nós não estamos por uma disputa de egos. Não estamos por uma disputa quem sofre mais ou quem sofre menos. Nós estamos numa corrida, correndo a carreira, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não se pode edificar uma casa sobre a palha. Porque se você edifica a sua casa sobre uma palha, você está entregando de bandeja sobre um material que só, não precisa nem fogo, só a faísca do fogo destrói. Consome. Por isso que o apóstolo Paulo diz, que material você está sendo edificado? Ouro, prata, pedras preciosas, ou palha, feno e madeira? Porque o fogo provará que material você tem dentro de você. Sabe, queridos, por isso que eu citei nesta manhã 2 exemplos de homens sábios, homens inteligentes, como Sócrates, que chegou à conclusão de que nada sabia, após anos tentando saber, ou Salomão, que após lutar a vida toda para possuir tudo, ele chegou e disse, tudo é vaidade. Eu voltei de Moçambique. Poxa, eu preciso montar uma farmácia lá.
para eles não morrerem de dor de barriga, nem morrerem de dor de cabeça. Eu preciso, num terreno, montar uma lavanderia. Eu preciso comprar mais terra lá, para dar a eles terra para eles plantarem com a água do poço que nós temos, para que eles possam plantar, colher e serem grandes dizimistas da casa do Senhor. Isso é o Evangelho, isso é avivamento. Sabe por que eles morrem de fome? Porque não tem semente para plantar. Tem uma terra rica em ouro, em diamantes, uma terra rica. O presbítero Vladimir viu ao vivo isso. Mas não tem água e não tem semente. Ele só vive de agricultura. Aqui, quando há seca, se acaba o mundo. Sim ou não? Lá, eles vivem isso o ano todo. Quando não tem chuva, cessa tudo. Não tem comida. Você já pensou uma nação vivendo só de agricultura? Não tem indústria, não tem comércio, não tem prestadores de serviço. Os comércios que tem lá, sabe quem são? Indianos, muçulmanos, adoradores de Alá, estão indo para lá, para levá-los a adorar outros deuses. Eu quero deixar para finalizar, Filipenses capítulo 3. Quando Paulo fala no verso 8, que ele diz assim, mais uma vez, e na verdade, olha como todas as vezes que vocês ouviram essa palavra na Bíblia, verdade, lembre-se do fogo, que não tem verdade sem o fogo. Ele diz, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Eu quero finalizar essa palavra nesta noite. E na busca pela verdade, não há espaço para mornidão. Na busca pela verdade, só há espaço para corajosos. Porque a verdade, queridos, está aí comigo? A verdade, ela desafia a acomodação. Quando nós tomamos banho com aquelas águas barrentas, né? Que tinha que colocar 2 vezes shampoo para amenizar o sofrimento. E
quando nós escovávamos os dentes, quando colocávamos, saía o barro vermelho da nossa boca. Eu peguei uma infecção por isso. E aí, quando eu fui quarta-feira no médico, aí o médico chegou para mim e disse assim, me diga uma coisa. Eu disse, doutor, eu peguei uma infecção e eu fui para a África, né? E a água, aí ele olhou para mim e disse, fica tranquilo. Você não pulou o muro lá, não? Ou seja, você não se relacionou com alguém lá, não? Eu disse, doutor, eu sou pastor. Graças a Deus que minha esposa confia em mim. Porque quando nós falamos as coisas, por mais que viemos a falar, só vendo, só vivendo. Para ir para a África, a pessoa tem que ter muita maturidade. Senão a cabeça é virada. Muita maturidade. Eu quero te dizer nesta noite. Deus, Ele é a própria verdade. Sabe qual é o caminho para cultivar a verdade? Para ter a verdade? Porque o povo que lá não peca? Porque a mente deles está voltada unicamente para aquele que é o supridor de todas as coisas. Deus. Eles não têm nenhuma esperança. Eles não têm nenhum escape. Tudo que eles têm é Deus. Tudo que eles têm é Deus. E eles se apegam com todas as forças a esse Deus. Nós vimos ali plantações de gergelim. Nós vimos ali plantações de milho, feijão. Mas ao mesmo tempo vimos as plantações se perdendo. Nós compramos o terreno, a igreja comprou o terreno de 2 irmãos. E eles tinham lá no terreno que nós adquirimos uma plantação de gergelim. E ele perguntou para mim, perguntou para o pastor Jonas perguntar para mim. E a nossa plantação de gergelim? Que está no terreno. Eu disse para ele, nós vamos limpar o terreno, mas a plantação de gergelim fica para você colher. Sabe o que ele falou em seguida? Eu quero congregar na igreja de vocês. Porque quem é que compra uma coisa e permite que o dono permaneça usufruindo dessa coisa? O vizinho do terreno, na quinta-feira à noite, estava lá ele, os filhos, dizendo, pastor Jonas, pastor, vem aqui, ora por essa família, eles estão vindo congregar conosco. Sabe,
louvo a Deus pelo Senhor ter nos dado essa igreja. Que nós precisamos daqui. Porque foi aqui que supriu os nossos irmãos de lá. Foi vocês. Eu fui apenas um representante de vocês lá. Foi vocês que foram instrumentos de mudar essa realidade. Quando nós falamos de construir uma lavanderia, é porque eu vi as mulheres com as roupas, lavando as roupas daquela época da pedra, que passa a roupa na pedra, e se você vê o riacho, parece lama. Eu olhava para o presbítero Vladimir, e o presbítero Vladimir olhava para mim como dissesse: o que nós estamos vendo é verdade? O que nós estamos vendo existe ainda em pleno século 21? E a minha pergunta é: por que Deus nos leva? Por que Deus leva a reconstruir para esse lugar? São os mistérios de Deus. E apesar dos ventos fortes da idolatria, porque, queridos, a idolatria, ela cega em torno do nosso eu. A idolatria nos coloca como centro do nosso eu. Mas quando nós nos fundamentamos na verdade, o que se constrói sobre a verdade permanece. Por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, olhe para o seu vizinho e diga assim: você não tem ideia o quanto você é rico e rica. Fale de novo para essa pessoa que está do seu lado. Você não imagina o amor de Deus por você. Vamos deixar o comodismo. Vamos trabalhar mais aqui para poder abençoar mais lá. Para poder abençoar. Eu disse ao presbítero Vladimir, disse: passou o encontro de maio, nós vamos começar a campanha para construir a nossa base do Vicente Bison. Passou o encontro, nós vamos começar uma campanha para construir a base do Vicente Bison. Irmãos, nós temos tão pouco e temos feito tanto. Todos os dias que eu estava ali naquela pousada, a melhor pousada da cidade, comendo sardinha com pão, eu e o presbítero Vladimir, eu fazendo a sardinha com panela, sabe aquela panela preta, não é aquela que a gente compra, não é preta de sujeira, com aquelas lenhas
Eu pegando lá a colher e disse: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E eu arrastava, ainda bem que o presbítero Vladimir ficava lá esperando. Eu arrastava a sardinha, aí consegui comprar uma maionesezinha, aí colocava lá a maionese. Gente, que refeição gostosa. Eu disse: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não estou vendo aqui ninguém com roupa rasgada. E um pastor lá nosso, a maioria deles só tem uma roupa. Era as lagartixas subindo. O presbítero Vladimir até tirou uma foto. Subindo pelas calças. Os pastores lá, o sapato só era carcaça, porque os dedos apareciam, porque era furo por tudo que é lado. Eu andando na moto com o pastor Jonas, eu vi um rapaz passando com uma calça preta, uma blusa branca, bem vestido, com um sapato preto. Eu disse: pastor Jonas, pare. É assim que nossos pastores vão andar nessa cidade. As pessoas vão dizer: quem são esses? E eles vão falar: nós somos reconstrutores de nações. Aleluia! Aleluia! Queria que você ficasse de pé. Eu não sei o que tem te levado a olhar as circunstâncias. Talvez você chegou aqui com a faísca de fogo. Deus quer te incendiar nesta noite. Deus quer colocar fogo no teu caminho, para que você viva a essência e a verdade de Deus sobre a sua vida. Isso não tem nada a ver com o que você possui, não tem nada a ver com a tua condição social, tem a ver com o seu coração. O Senhor te chama nesta noite para deixar o comodismo, para deixar os atalhos, porque o caminho da verdade, ele é doloroso, é difícil, mas eu não sei você, é por ele que eu quero andar, porque Jesus nos deixou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode levantar as suas mãos aos céus?